Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho. Eu falo como diretor da Comune, que é a Comunhão Universitária Evangélica, e falo para convidá-lo para um momento importante, que é o nosso culto de integração acadêmica no dia 31 de agosto. O tema vai ser Uma Tocha na Escuridão, o diagnóstico espiritual de nosso tempo e a esperança cristã. Um certo sociólogo, filósofo, chamado Kalman Hai, escreveu um livro à época da guerra, bem próximo aos eventos, intitulado Diagnóstico de Nosso Tempo. Mas ele fez uma apreciação de caráter sociológica e nós vamos fazer uma análise do nosso tempo de um ponto de vista espiritual, bíblico. E nós tivemos também uma palestra de grande impacto na história cultural inglesa, que foi a palestra de C.S. Lewis, lá em Cambridge, intitulada Da Descrição dos Tempos, onde ele mostrou como a sociedade ocidental havia abandonado suas colunas cristãs e caído na chamada era pós-cristã, que, diferentemente da pagã, não apenas rejeitava o cristianismo, mas era como que vacinada contra ele. E falou da importância de nós resgatarmos os pilares cristãos da cultura e da sociedade. Nós vamos, obviamente, tratar dessa guerra cultural que antagoniza as raízes cristãs que deram o melhor da nossa civilização. Mas nós vamos falar também de uma análise espiritual do nosso tempo, para que nós entendamos as coisas de modo também espiritual. Não é apenas uma luta contra uma cultura antagônica, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, como diz a Escritura Sagrada. É, portanto, uma luta para a qual nós temos que ter a armadura de Cristo, descrita por Paulo em Efésios, capítulo de número 6. E em meio a essa cultura decadente, a esse período de escuridão, nós precisamos da esperança cristã. A esperança cristã é a que nos sustenta em dias de dificuldade, em dias que para outros são de desespero. É a esperança cristã que nos diferencia do homem secular, do homem deste mundo, que não tem algo seguro a que agarrar-se. E é por meio dessa esperança cristã que nós encontramos não apenas consolo, conforto, fortaleza, mas inspiração, coragem e força para nós podermos continuar pregando o Evangelho, resistindo às investidas de Satanás, mantendo o nosso papel de sal, de luz dentro da sociedade em que nós estamos. Um poeta inglês dizia que os reformadores protestantes, eles tinham uma estrutura psíquica para serem heróis. Lutero enfrentou não apenas o papado, mas enfrentou também o império, ali na Dieta de Worms, pôs o pé à frente, disse: aqui estou, não retrocedo. De onde é que vinha a força daqueles homens, como Lutero, como Calvino, como os líderes anabatistas, homens que morreram, que foram perseguidos, homens que passaram por privações, mas nunca desistiram de sua caminhada. Homens que estavam sempre preparados para usar todos os conhecimentos que tinham, que eram vários, eram de grande cultura, para a glória de Deus, com talentos os mais variados, para lado universitário, musical, tudo aquilo ali. As mesmas coisas que nós dizemos dos reformadores, poderíamos dizer dos grandes avivalistas da história da igreja, homens incansáveis. Um certo historiador disse que os protestantes, os avivalistas, os reformadores, quando digo protestantes, eles tinham nervos de aço. De onde lhes vinha essa força de uma confiança na soberania de Deus, de uma confiança que Deus tem a palavra final na história, de uma confiança na esperança cristã? Então nós vamos falar acerca desse assunto e você não pode perder. Vai ser no dia 31 de agosto, no último sábado de agosto, a partir das 19 horas. Onde é que vai acontecer, pastor? Vai acontecer na Rua Nogueira Scioli, número 2195, anote aí, no bairro de Joaquim Távora. É próximo à Avenida Tony Salles, na altura do Colégio Salesiano Dom Bosco. Nós faremos este evento na Capela Moriá, que tem toda uma estrutura que é seguidora arquitetonicamente do legado das construções protestantes. E nós teremos ali também um conjunto musical maravilhoso, com pessoas, inclusive, que estão estudando música na universidade. Alguns que tocam órgão, violino e tal, e vão usar seus talentos para louvar a Deus com o melhor da música sacra, da música que realmente honra ao nome do Senhor. E você terá a oportunidade de ouvir essa rica mensagem sobre esse assunto, para que você possa se posicionar acertadamente no nosso tempo. Eu quero convidá-lo. Chegou a hora, meus queridos irmãos evangélicos, que nós não podemos mais ficar dispersos ou competitivos uns com os outros.
nós temos que nos unir, nós temos que nos agregar, particularmente aqueles que estão dentro da universidade, sejam alunos evangélicos ou professores evangélicos, nós temos que ser um só, para que nós possamos agir, para que nós possamos honrar a nossa fé, para que nós possamos ser instrumentos da glória de Deus, para que possamos fazer a diferença na história, a diferença nessa geração. Então eu conto com você, dia 31 de agosto, às 19 horas, no culto de integração acadêmica da Comunhão Universitária Evangélica. Que Deus abençoe a todos.